Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, sempre naquela prevenção, certo? Sempre atividades e ações prevencionistas, saudações prevencionistas para os técnicos em química que se preocupam com a parte do acidente do trabalho, ok? Mais uma aula de hoje sobre acidente do trabalho. Vamos lá, pessoal, saudações prevencionista. Acidente do trabalho. Vamos comentar alguma coisa sobre isto. O acidente do trabalho acontece por acaso? Será que todo acidente acontece por acaso, gente? Eu estava fazendo uma tarefa, machuquei o dedo. Bem, você machucou o dedo, ele tem uma causa. E essa causa é muito importante que a gente identifique para que não mais ocorra esse tipo de acidente. Acidentes em casa, acidentes no trabalho, em atividades laborais das mais diversas funções que existem. Nunca um acidente acontece por acaso. Ele sempre é causado e tem uma causa. Vamos nessa. O acidente do trabalho, existem várias definições, mas nós podemos detalhar alguma coisa. Depois a gente vai falar sobre a definição legal e a definição prevencionista, que eu acho, na minha opinião, até a mais ampla sobre acidente do trabalho. Na realidade, o acidente do trabalho é aquele que provoca lesão, doença, que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade individual no trabalho. Ele pode ocorrer no local de trabalho da empresa, nos intervalos ou a caminho, ou seja, no trajeto, beleza? Equipara-se a doença ocupacional ou do trabalho. Também, uma doença adquirida na atividade laboral não deixa de ser um acidente do trabalho. Vamos ver a definição legal. A definição legal, ela segue a Lei 8.213, né, de 91, que é o artigo 19, que diz o seguinte: é tudo aquilo que ocorre pelo exercício do trabalho e serviços da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal, perturbação funcional, ou que cause morte ou perda, redução ou parcial, temporária ou permanente da capacidade do indivíduo trabalhar. Então essa é a definição legal. O conselho prevencionista sobre acidente de trabalho eu acho um pouquinho mais amplo. Gente, o acidente não é só o que ocorre com o operador, ou seja, com todo aquele trabalhador. Não é só que ocorre com ele. Gente, olha o conceito prevencionista, que interessante. Olha que interessante que o conselho prevencionista. A gente pode falar o seguinte, quer ver? Que o conselho prevencionista sobre acidente de trabalho, ele fala assim, que acidente é todo evento inesperado e indesejável, ninguém deseja, que interrompa a rotina normal do trabalho e que gere perdas materiais humanas ou perda de tempo. Pessoal, então olha que interessante, a definição de acidente do trabalho não é mais só aquela que causa lesão, morte, perda permanente ou temporária, né, da capacidade do trabalho. Mas, por exemplo, se você está numa máquina e você perdeu o produto nessa máquina por causa de uma falha qualquer, de uma causa qualquer, é um acidente. Então, o conceito prevencionista, eu acho ele um pouquinho mais amplo. Olha, o conselho prevencionista é mais amplo do que o conceito legal. Ele considera o acidente de trabalho qualquer ocorrência, seja ela programada, inesperada, que interrompa o processo normal do trabalho. Eu digo o seguinte, porque se você tem, por exemplo, se você tem
um processo ou uma atividade laboral em que você perca o material, no caso da parte química, você está processando um produto e por qualquer causa você tem aquele produto não de acordo com a especificação, foi um acidente, ele é causado, então ele tem que ser analisado a causa. Perda material, perda de tempo, também muito importante nessa definição. Beleza? Tamo junto? Together, chugadinho, juntinho, beleza? Vamos nessa. Olha algum parágrafo sobre segurança do trabalho que equipara acidente para efeitos desse regulamento. Doença profissional do trabalho também é considerado como acidente de trabalho. Acidente que ligado ao trabalho, embora não tenha a sua causa única que haja contribuído diretamente para a morte, ou perda ou redução. Ou outra, doença proveniente de contaminação acidental de pessoal na área médica, por exemplo, como está acontecendo muito no Covid aí, né? É acidente do trabalho, não é verdade? Contaminação acidental nessa área médica, como está acontecendo hoje, não deixa de ser um acidente de trabalho. Um acidente sofrido pelo empregado fora do local e horário de trabalho, como? Na execução ou ordem de serviço de autoridade da empresa, por exemplo, um chefe manda você buscar alguma coisa na cidade e você se acidenta, é caracterizado um acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, é acidente. Na viagem, por exemplo, se eu precisar viajar pelo IF e acontecer algum acidente comigo, no caso do trajeto, é um acidente de trabalho. No percurso da residência para o trabalho, que é o acidente de trajeto, também. É lógico que nesse caso a gente precisa saber o horário de trabalho da pessoa, tudo certinho. Não adianta a pessoa trabalha das 3 às 5 e se acidenta 10 horas da manhã, então tem alguma coisa errada. No percurso, né, ida e volta para o local de refeição, olha que interessante. Se você for tomar o lanche, no seu horário de lanche, acidentar, é caracterizado acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho deve-se primeiramente a duas causas. Principalmente, eu não estou falando que são as únicas. Ato inseguro e condição insegura. Vamos avaliar o que seria um ato inseguro. É o ato praticado pelo homem, em geral consciente do que está fazendo, né? Que está contra as normas de segurança. Ligar tomada de aparelhos elétricos com a mão molhada, se arriscar no trânsito em altas velocidades, tudo isso é caracterizado ato inseguro, ou seja, é tudo aquilo que você faz consciente e sabendo que é inseguro, e sabendo que pode ocorrer acidente, beleza? A condição insegura geralmente está associado ao arranjo físico. É a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo ou risco ao trabalhador. Instalação elétrica, fios desencapados, guindastes com cabos, locais de trabalho com prego espalhado pelo chão, ou seja, a parte de layout, toda ela está caracterizada como acidente, como condição insegura. Na realidade, não são só essas duas, o ato e a condição. O fator pessoal de insegurança, que é muito interessante que a gente saiba o que significa isso que causa o acidente, na realidade. Então, os dois principais são aqueles, ato e condição. Mas o fator pessoal é muito importante. Vamos ver. O ato inseguro nós já falamos que é tudo aquilo que o trabalhador faz voluntariamente, ou não, que pode provocar um acidente. Por exemplo, desconhecer regras de segurança, a imperícia, excesso de confiança, exibicionismo, dirigir em alta velocidade, negligência, a indiferença em relação às regras de segurança, ou seja, você não seguir regras de segurança específicas, principalmente os técnicos em química e em laboratório, são atos inseguros. Você tem que usar luva, tem que usar capela, tem que usar óculos de segurança, dependendo da atividade. A fadiga que pode expor o trabalhador a muitos riscos, a falta de concentração nas tarefas, brincadeiras durante o trabalho, improvisações, isso são todos atos inseguros.
Condição insegura, na realidade, são todas, desde a parte de instalações elétricas, ordem e limpeza, o arranjo físico da empresa também está condicionada à condição insegura. A condição insegura, equipamentos, matéria-prima, proteção do trabalhador, né? Condição insegura, roupas não apropriadas, você não está usando o equipamento de proteção individual correto, né? Produção, cadência, ou seja, velocidade excessiva ou cadência mal planejada, horário de trabalho, esforços repetitivos, tudo isso são condições inseguras. Esse fator que é importante, pessoal, olha que interessante esse fator de insegurança. Esse fator de insegurança, muito importante que nós saibamos o que ele significa. É tudo que podemos chamar de problemas pessoais. Gente, problemas de saúde não tratados, sua família, brigou com a mulher, comeu alguma coisa que está te fazendo mal, são fatores pessoais de insegurança. Alcoolismo, geralmente, uso de substâncias tóxicas, problemas diversos de ordem pessoal, briga com a mulher, briga familiar, você leva isso para dentro da empresa, é um fator pessoal de insegurança. Então, muito importante que nós saibamos essas três causas, as duas principais, ato inseguro e condição, mas esse fator pessoal de insegurança é muito importante. Por isso que as empresas hoje estão fazendo vários tipos de trabalhos contra o alcoolismo, ao tabagismo, não é verdade? Ou seja, conflitos familiares, muitos outros. A classificação dos acidentes de trabalho. Existe o acidente pessoal, que é aquele sofrido pelo empregado no desempenho das suas tarefas no ambiente, não é verdade? E o acidente de trajeto, que é aquele sofrido pelo empregado no percurso da sua residência para o trabalho e vice-versa, desde que o trajeto percorrido seja considerado como habitual. Horário, ocorrência, que eu falei, né, pessoal? Você trabalha das 14 às 18. Aí você se acidenta num trajeto indo para a empresa, por exemplo, 10 horas da manhã. Isso não é caracterizado acidente do trabalho. Ficou bem claro? Isso é muito importante. A classificação. O acidente do trabalho, pessoal, ele pode ser aquele sem afastamento, qualquer cortinho que aconteça com você, isso aqui não vai interferir em nada. São acidentes que não são registrados. Esses acidentes são chamados de incidentes, porque o incidente diz que pode acontecer um acidente com afastamento e com perdas materiais, perdas humanas e etc. O acidente com afastamento pode ser por incapacidade temporária, parcial ou permanente, não é verdade? E por morte, até ser morte. Todos esses acidentes são registrados. Na primeira aula que nós demos sobre acidente de trabalho, nós falamos sobre a estatística, né, de acidente de trabalho na indústria, principalmente. Falamos dos membros, não é verdade? Qual que é mais afetado em termos de acidentes de trabalho. Muito importante que nós saibamos tudo isso nessa aula sobre acidentes e causas e definições sobre acidentes do trabalho. Um abraço para todos e até a próxima!